A paz do Senhor Jesus, a todos os membros da família de Deus, edificados sobre a rocha que é Cristo. Nesse momento eu gostaria que você abrisse o seu coração para que a palavra do Senhor fosse ministrada pelo Santo Espírito ao teu coração. Hoje nós queremos estar falando sobre a fé como cumprimento da promessa. A promessa do Senhor, toda promessa, ela é espiritual e a carne não participa da promessa. Eu gostaria que você abrisse a sua palavra na carta aos Gálatas, no capítulo de número 3, no versículo de número 14, diz assim a palavra do Senhor, assim está escrito: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Abraão, como todos nós sabemos, é o nosso pai da fé. Nós vimos que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós somos salvos pela graça por meio da fé. A fé é a nossa ligação com Deus. A fé é o meio pelo qual nós nos relacionamos com o nosso Deus. E aqui nessa palavra de Gálatas vem dizer que toda a promessa, ela se dá por meio da fé, porque a promessa, ela vem do Espírito. A carne não participa. Por isso nós vamos usar o exemplo do nosso pai Abraão. O pai Abraão, no capítulo de Gênesis, número 15, ele recebe uma promessa que das suas entranhas sairia o herdeiro, que tornaria ele pai de multidões, pai de nações. E em seguida, em Gênesis 16, Abraão, pela sugestão da sua esposa Sara, ele entra a Agar, a escrava, e ali tem um filho com ela. E esse filho é o filho da carne. Por isso que nós queremos aqui em Gálatas 4, versículo de número 21, diz assim a palavra do Senhor: dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. Aqui está dizendo que embora Abraão tivesse 2 filhos, o filho da carne não participou da promessa do Senhor. Porque a promessa do Senhor, ela vem pelo Espírito Santo. A carne não participa. Por isso em Romanos, no capítulo de número 4, versículo de número 16, diz mais uma vez: portanto é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. A graça de Deus, a promessa de Deus, ela se dá por meio da fé. No versículo de número 17, continua falando, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Deus, ele vivifica os mortos. Por isso que ali, Abraão com 100 anos, Sara com 90 anos,
Deus vem cumprir a sua promessa. Então Abraão e Sara estavam como mortos, porque Sara tinha ali o seu ventre amortecido pela idade, e Abraão, pela sua idade, também já estava enfraquecido no seu corpo físico. Mas a palavra vem dizer que Deus vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Se você tem uma promessa de Deus, toda promessa de Deus ela se cumpre na morte se manifesta a vida. O que eu quero dizer com a morte? Naquele momento que você está enfermo e a medicina diz que você não tem cura, ali o Senhor se manifesta, porque o Senhor, Ele não vem na carne, mas Ele vem pelo Espírito Santo. E a palavra do Senhor diz em Romanos 8:11, que o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, Ele habita em nós e Ele traz vida, Ele vivifica o nosso corpo mortal. Então, quando você está ali na promessa de Deus, a carne não tem nada a fazer, a medicina não tem nada a fazer. Você tem uma promessa de libertação para a tua família, para a tua casa, e você olha, e você com os olhos da carne, e você diz: meu Deus, não tem como. Mas eu quero te dizer que é exatamente nesse momento que você se sente morto, que você não tem o que fazer, que o Espírito Santo de Deus se manifesta naquela hora para libertar aquela pessoa, para mudar, para transformar, para restaurar, para trazer vida ao seu ministério. Não importa a promessa do Senhor que você tenha, a carne não vai participar. O que há de vir virá e não tardará, e você não vai participar, a tua carne não vai participar, porque a glória pertence somente a Deus. E ele continua dizendo no versículo de número 18 de Romanos 4: o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Você precisa crer, mesmo que você olhe, você pensa: meu Deus, como isso pode se dar? Essa pessoa está cada dia pior. Você creia com o coração e verá a glória de Deus. Fique firme na visão que o Senhor tem te dado, fique firme na palavra de Deus. Você precisa esperar em Deus, porque os que esperam no Senhor são fortalecidos, os que esperam no Senhor são vivificados. E ele ainda continua dizendo: e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Creia, não importa o quão fraco você se sinta, o quão doente, o quão oprimido, o quão cativo você esteja, o Senhor é poderoso para agir na sua vida. E diz no versículo 20: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Irmãos, Abraão teve 2 filhos, um da carne e um da promessa. O filho da promessa, ele foi gerado segundo o Espírito Santo. A carne de Abraão, ela ali foi vivificada, o ventre de Sara foi vivificado para que a promessa de Deus se cumprisse, porque Deus é poderoso para fazer, Deus é poderoso para transformar, Deus é poderoso para ressuscitar, Deus é poderoso para levantar, Deus é poderoso para capacitar. Não importa
importa aonde você esteja aguardando a promessa do Senhor, porque muitas das vezes nós olhamos para a promessa e quando nós olhamos pela vista, nós não temos o recurso para a promessa, nós não temos nenhuma participação, nós estamos ali limitados, mas nós precisamos crer com o nosso coração, estar inteiros no nosso coração, dando glória a Deus, porque Deus é poderoso para fazer, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Como diz em Zacarias 4:6, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não é na força do braço que você vai transformar, não é na força do braço que você vai fazer, porque não é você quem faz. O Cristo diz, sem mim nada podeis fazer. Deus é poderoso, quem faz é Ele. Você precisa crer na promessa, sendo fortificado pela palavra do Senhor, pela palavra de fé, que na morte gera vida, que na fraqueza traz a força, o renovo do Senhor. Que você nesse momento seja edificado por esta palavra, que você seja fortalecido no teu coração, na promessa que o Senhor tem na tua vida. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, tu e tua família. Crê que Jesus é a vida, que o Espírito Santo renova, vivifica o seu corpo mortal, e Deus é poderoso para fazer qualquer obra na tua vida, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Louvado seja o nome santo do Senhor. Em Hebreus, no capítulo de número 6, versículo de número 12 a seguir, confira na sua palavra, assim está escrito, diz assim a santa palavra do Senhor: para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Tenha paciência, espere em Deus, confie em Deus, porque o que há de vir, virá. Todo aquele que pela fé persevera na paciência, crendo que o Senhor é poderoso para cumprir o que Ele disse, creia, espere no Senhor, porque quem espera no Senhor, ainda que contra a esperança, verá a glória de Deus. Continua dizendo a palavra: para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Eu quero te dizer que nesse momento, você que está ouvindo essa palavra, a força não é na violência, não é na carne, você vai herdar a promessa por meio da fé, pela paciência. Esperei com paciência no Senhor, espera no Senhor, porque Deus é poderoso para tocar na morte trazendo vida, tocar na fraqueza trazendo força. O Senhor é poderoso. Dizendo: certamente abençoado te abençoarei, multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Creia, espere com paciência para que você alcance a promessa. Não olhe para a sua limitação, não olhe pela vista, porque o justo viverá pela fé, e a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Creia e verá a glória de Deus. Que o Senhor te fortaleça nesta manhã, lembrando que você precisa ter os olhos espirituais, ter a paciência, esperar, porque o que há de vir virá e não tardará, porque a palavra do Senhor é a verdade, e todo aquele que nele busca, todo aquele que nele espera, verá a glória de Deus. Que você seja edificado por esta palavra, que o Senhor fortaleça, fortifique o teu coração na graça e no conhecimento de Deus, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Louvado seja Deus, que o Senhor te abençoe.